Será que realmente o assistente social vai ter um piso salarial? Como que funciona esse processo de projeto de lei para definitivamente uma lei? Será que o piso vai demorar muito para sair? Será que o piso salarial vai fazer diferença no cotidiano do assistente social? Bora conversar! Olá pessoal, meu nome é Julia, eu tenho 23 anos e eu estou no último período da minha graduação de Serviço Social pela Universidade Federal de São Paulo. Para quem não me conhece, eu faço vídeos de serviço social, de estudos. E bom, hoje a gente vai falar bastante sobre serviço social, afinal nós vamos conversar um pouquinho sobre o piso salarial, a proposta, de piso salarial para o assistente social. Por ser um tema muito atual, tá todo mundo comentando sobre isso, e eu queria trazer também as minhas considerações acerca desse tema para a gente bater um papo. Então não se esqueçam depois de deixar um comentário aí falando o que vocês acham dessa proposta de lei sobre o piso do assistente social. Mas bom, eu vou conversar aqui com vocês alguns pontos relacionados a essa temática, desde como que é feito, como que é a tramitação de uma lei, porque é muito importante que a gente saiba disso para entender se vai demorar, se não vai, se vai ser rápido, se vai ser realmente eficaz implementar um piso para o assistente social. Enfim, a gente precisa saber dessa parte de tramitação da lei, que é um pouquinho chatinha, um pouquinho complicado, mas eu vou tentar facilitar aqui para vocês. E também a gente tem que falar sobre o que isso vai implicar no cotidiano, do profissional. Porque a gente sabe que só porque tem uma lei instituída no Brasil não quer dizer que ela funciona no dia a dia, Então a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Na quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, foi votado o projeto de lei número 1827 de 2019, que fala sobre o piso salarial do assistente social, que será, a proposta é de 5.500 para 30 horas semanais trabalhadas. Esse valor vai ser ajustado a cada ano, porém, eu não posso afirmar com vocês isso porque ainda está em fase de projeto de lei, ainda não foi implementada como definitivamente uma lei no Brasil. Então, esse projeto de lei ainda está em curso, ainda está em votação das comissões, enfim, da parte legislativa do nosso país. Então, infelizmente, a gente ainda não pode comemorar totalmente porque isso está em tramitação. Esse projeto do piso salarial para os assistentes sociais, na verdade, foi proposto lá em 2019, ou seja, há 4 anos atrás. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Célio Stuttgart, acho que é assim que se pronuncia, em 2019, e ele é do partido PSD, ou seja, Partido Social Democrata do Ceará. Bom, vamos por partes. Primeiro de tudo, a gente precisa saber de alguns conceitos, algumas coisas, para a gente entender, o projeto de lei no geral. Então, a primeira coisa, o que é um piso salarial? O piso salarial, ele é um valor mínimo dado ao profissional por ter trabalhado uma jornada de trabalho, então um período aí de tempo. É muito importante ressaltar aqui que piso salarial não é a mesma coisa que salário mínimo. Por quê? Porque o piso salarial, ele está diretamente relacionado com uma profissão, com uma categoria profissional, ou seja, está diretamente relacionado a uma categoria específica de trabalho. Geralmente, essa luta, essa reivindicação são feitas por meio de sindicatos que lutam em prol de alguma coisa, de algum direito a ser implementado. O mais recente que eu lembro no momento foi sobre a categoria profissional da enfermagem. Então, eles lutaram e reivindicaram, com base em todo o que aconteceu na pandemia e visto a necessidade dos enfermeiros no período da pandemia, sobretudo, eles aí se organizaram e lutaram, reivindicando um piso salarial para a categoria, para o profissional de enfermagem. Então, um piso salarial, ele é uma base de salário para uma categoria profissional. Outra coisa que a gente precisa entender também é sobre como funciona uma implementação de uma lei, ou seja, uma proposta de projeto de lei se tornar efetivamente uma lei instaurada no nosso país. Eu sei que falando assim já remete o quê? A política pura e já traz aquele negócio assim, meu Deus do céu, muito chato, não quero saber. Mas é muito importante a gente saber disso. É fundamental a gente saber como funciona toda essa tramitação, como funciona todo esse processo, para a gente conseguir até acompanhar a implementação desse piso salarial do assistente social. Antes de se concretizar como lei,
é chamado de projeto de lei, ou seja, é uma proposta aí que é apresentada para possivelmente se tornar uma lei instaurada. Então alguém tem que surgir com uma proposta de lei. Pode ser um deputado, um senador, uma câmara, pode ser até a própria população se juntar, se mobilizar através dos movimentos sociais e solicitar, apresentar um projeto de lei. Então alguém tem que solicitar. No geral, as propostas do projeto de lei começam na Câmara, mas se for um senador que solicitou, que apresentou um projeto de lei, aí começa no Senado. Os projetos de lei, eles têm que passar tanto pelo Senado quanto pela Câmara. Então, por exemplo, se um projeto de lei ele começou ali na Câmara, ele vai passar na Câmara, vai ter todo um trâmite, uma votação e tudo mais ali na Câmara, depois vai para o Senado, e aí o Senado também vai votar. E aí, no Senado, se eles falarem, não, a gente quer mudar tal emenda, tal artigo, a gente quer mudar alguma coisa, aí eles mudam e esta mudança volta para a Câmara analisar e ver se aprova ou não essas mudanças propostas pelo Senado. Por quê? Porque a palavra final sempre vai ser da onde o projeto de lei se originou. Então, se o projeto de lei começou nas câmaras, a Câmara que vai dar a proposta final. Se começou no Senado, o Senado que vai dar a proposta final. Mas é importante ressaltar que o projeto de lei, ele passa por ambos esses órgãos, ambas essas instituições. E aí as instituições, elas podem trazer mudanças, novas propostas, e aí sempre vai passar de um órgão para o outro para ver se aprova, se não. Então vocês podem ver que não é algo rápido, não é algo simples. E depois disso, o projeto de lei, ele é encaminhado às comissões que tratam especificamente daqueles assuntos. Então eu vou ler aqui na minha colinha o nome porque é gigante, mas a comissão que tratou, sobre o nosso piso salarial foi a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família. Resumindo, a sigla é CPASF. Para vocês verem que na assistência, junta tudo, bota tudo na assistência que cabe. E em 24 de maio, esse projeto de lei foi apresentado nessa comissão. A proposta, ela vem por meio de um parecer. Então, o relator ou a relatora, do projeto vai lá escrever um texto meio que com as justificativas do porquê aquilo tem que ser implementado. Então, o parecer é a proposta em si. Alguém estuda sobre aquele tema e fundamenta ele em um documento, porque tudo a gente precisa justificar, Qual é a importância? Por que aquilo é necessário? E aí, nessa comissão, foi apresentada essa proposta e eles viram se eles iam fazer emendas ou não. E aí não fizeram nenhuma emenda. Então a última notícia que nós temos no momento é que no dia 31 de maio foi feita a votação novamente e foi aceito esse parecer. Ou seja, foi aprovado e agora vai para outro setor, encaminhado para outra parte para ser votado. Ou seja, vai ser encaminhado para outra comissão, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Por quê, gente? Porque é preciso ver se é viável, se tem viabilidade financeira. Estamos falando de dinheiro e tudo tem que planejar, tudo tem que caber no orçamento. Então essa comissão de finanças e tributação, ela é muito importante porque ela vai ver se é viável ou não, até porque, gente, quando a gente institui um piso salarial para uma categoria, a gente está falando de uma lei, ou seja, é uma lei que é para todo o Brasil. Então tanto o estado de São Paulo quanto o estado do Norte vai ter que aderir àquela lei. Então é muito importante ver todo esse procedimento, Por mais que seja super burocrático implementar uma lei e precisa de várias votações, de várias análises de comissões, é muito importante passar por todos esses setores, porque cada setor, de acordo com a sua competência, vai ver se vai dar certo, se não, se é uma boa proposta ou não. Então, o próximo passo é esse projeto de lei ser encaminhado para a Comissão de Finanças e Tributação, e aí depois é encaminhado ainda para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E aí, se for aprovado, aí sim vai ser encaminhado ao Senado para eles votarem. E quando a gente fala Senado, a gente pensa que Senado é uma instituição, é um órgão só. Mas não, assim como a Câmara, o Senado ele tem as suas comissões também. E aí, se nesse Senado
for apresentado alguma emenda, alguma coisa, vai voltar para a Câmara novamente. Eu acho, não tenho certeza, porque eu também não sei de tudo das leis, eu fui estudar as leis para trazer aqui para vocês, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês podem até me corrigir, porque eu tô aprendendo aqui com vocês. Isso daqui, esse vídeo, né, justamente pra gente discutir sobre isso. Mas, enfim, então vai ser encaminhado pro Senado e eles vão votar, vão fazer emendas ou não nesse projeto de lei. E aí, se eles fizerem emendas, vai voltar novamente para a Câmara e eu acho que as comissões também, né? Vou deixar aqui em aberto, mas de qualquer forma vai voltar para a Câmara. Nós vamos pensar, né, no mundo ideal, que vai dar tudo certo, todo mundo vai aprovar, ninguém vai fazer nenhuma emenda, e aí vai da Câmara encaminhado para o Senado, e se o Senado aprovar, aí já vai ser encaminhado para o veto ou não do presidente. Então, o presidente vai decidir se ele vai realmente implementar aquilo ou não. Essa lei em específico, ela não vai passar pelo plenário, porque ainda tem esse órgão, sabe? Dependendo do tipo de lei, ele ainda vai para o plenário, mas essa lei não vai porque ela tem um caráter conclusivo. Eu vou deixar aí a definição para vocês entenderem melhor sobre isso. Mas por ela ter esse caráter conclusivo, ela não precisa passar pelo plenário, só pelas câmaras e pelo pelo Senado e as suas devidas comissões. E aí, se esse pessoal todo aprovar, vai direto para o presidente. Só que uma coisa muito interessante também é que se 52 deputados votarem contra, aí volta e tem que passar obrigatoriamente pelo plenário. Eu não sei por que são exatamente 52 deputados, mas era o que estava lá no site oficial da Câmara. Se não me engano, era da Câmara ou era do Senado. Mas eu sempre uso fontes oficiais do governo para trazer essas informações para vocês. Então, todos os links aí das fontes que eu estudei o tema para trazer para vocês está na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. E, inclusive, eu vou deixar também no primeiro link o link oficial para vocês acompanharem o projeto de lei do piso do assistente social. Então lá vai ter todas as atualizações sobre esse projeto de lei. Editando o vídeo, eu fui procurar saber por que eram exatamente 52 deputados, e na verdade é porque representa 10% do total de deputados. Então ninguém aqui vai ficar com dúvida. Então, se 52 deputados recorrerem dessa decisão, aí ao invés de ir direto para o presidente, vai passar pela votação no plenário antes. Mas, enfim, falei tudo isso para vocês, além de entenderem como que funciona, né, a tramitação de um projeto de lei, para vocês verem também o quão burocrático, sabe, o quanto, nossa, eu não sei explicar, o quanto é um passo de formiguinha para ter um projeto de lei sendo instituído como lei mesmo. Então, por mais que é muito importante que o piso salarial seja votado, seja aprovado, a gente ainda está caminhando aos poucos. Temos sim que comemorar, porque sim, é uma vitória ter sido aprovada por essa comissão específica, mas a gente tem que ter pé no chão também, que ainda faltam outras comissões, ainda faltam outros trâmites para isso ser realmente implementado. Eu não consigo precisar aqui para vocês o tempo que vai demorar para isso ser realmente aprovado ou não, mas só para vocês terem uma noção, esse projeto de lei ele foi apresentado, ele foi proposto em 2019 e a gente está em 2023. Só para vocês terem uma noção de como é um pouquinho demorado essas coisas. Algum tempo atrás, uma pessoa tinha me mandado até uma notícia nesse sentido, né, sobre o piso do assistente social, e eu comentei algo que eu vou falar aqui para vocês também. Eu particularmente tenho esperança que isso vai andar um pouquinho mais rápido por conta da conjuntura política que nós estamos. E, gente, tudo é política. Tudo é política, principalmente o trabalho do assistente social envolve política, porque a gente trabalha justamente com políticas públicas. Então, sem serviço público, sem políticas, sem a esfera pública, a gente não tem trabalho. Então, a gente precisa, sim, saber sobre política. E dada a conjuntura que o presidente atual é o presidente Lula e ele é mais flexível em questão de direitos, em questão de propostas, eu acredito, né, eu particularmente falando aqui, acredito que esse projeto de lei ele vai poder encaminhar aí um pouquinho mais rápido. E se a gente fazer realmente uma análise crítica, a gente vai ver que no governo passado isso não podia nem ser sonhado, né? Então,
por conta dessa nova conjuntura política, eu acredito que a gente vai conseguir sim avançar nesse tema. Mas é claro que a gente não pode deixar de lutar por isso, de defender este projeto de lei, tá, gente? Porque nada cai do céu. Se a gente estudar a nossa história, né, a formação sócio-histórica brasileira, a gente vai ver o quê? Que os nossos direitos, eles foram arduamente conquistados. Não foi algo que deram pra gente, que a gente ficou lá sentado esperando e veio o direito. Não. Foi através de muitas lutas, muitas discussões e reivindicações. E com esse projeto de lei não vai ser diferente, gente. Eu acho que a nossa categoria profissional, a gente precisa se unir mais e ir pra rua e mostrar a importância do nosso trabalho. É claro que isso foi visto um pouco mais na pandemia, então na pandemia a visibilidade do trabalho do assistente social foi sim um pouquinho mais vista, assim como dos enfermeiros também, né, e dos médicos até, porém a gente precisa de muito mais, sabe? É muito importante que a gente se una como categoria profissional, e eu falo aqui, eu sou estudante, vou me formar agora em julho, mas a gente é tudo parte do mesmo grupo, entendeu? Então, tanto os assistentes sociais que já estão trabalhando ou que não estão trabalhando, tem que lutar quanto a gente também, estudantes de serviço social, porque, no geral, nós somos uma única categoria e nós vamos para uma mesma direção. E a gente tem que ser oportunista mesmo, gente. A gente tem que aproveitar que o momento está mais flexível para essa proposta ser aprovada e a gente tem que lutar e pressionar todos os deputados, todo o pessoal, as comissões que vão votar nesse assunto a aprovarem. É muito importante essa pressão e essa movimentação de nós perante esse projeto. Porque pensa, se o projeto, beleza, andou agora em maio, e aí a gente não faz nada, a gente fica de boa, só esperando ver o que acontece. Ressaltei pra vocês, e vou ressaltar aqui de novo, esse projeto de lei, ele é de 2019, gente. Ou seja, ele é de 4 anos atrás, e só agora ele foi dar mais um pouquinho de andamento. Então imagina se a gente simplesmente ficar esperando, se a gente não falar nada, se a gente não se juntar e se unir, né, para realmente reivindicar e pressionar para que essa proposta seja aprovada. Ela pode facilmente ser esquecida novamente daqui a 3, 4 anos, anda mais um pouquinho. Então, esses órgãos públicos, né, desse poder legislativo, ver que a gente realmente quer aquilo, que a gente está em prol, que aquele projeto de lei seja aprovado, faz com que eles também tentem caminhar mais rápido para essas votações. Vou até beber uma água aqui, porque esse assunto, gente, rende demais. A gente poderia ficar aqui 1 hora falando sobre esse assunto, que sempre tem coisa pra discutir, pra argumentar e pra gente falar, né? Então, peraí. Bom, já bebi minha água e agora a gente vai falar de um ponto também que é extremamente importante, que é o que isso vai mudar efetivamente no trabalho do assistente social, no cotidiano do assistente social, o que isso vai mudar para os assistentes sociais do Brasil. Gente, se esse projeto de lei for realmente implementado e se tornar uma lei, vai mudar totalmente a vida dos assistentes sociais. Eu falo diretamente mesmo. Vou explicar para vocês. O Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, ele fez uma pesquisa em 2022 que estava traçando o perfil dos assistentes sociais. Então, vendo a porcentagem de assistentes sociais que são negros, que são pardos, que são brancos. E é muito importante a gente ter esses indicadores. E aí, um dos indicadores que eles trouxeram foi relacionado justamente aos salários dos assistentes sociais. Eu achei isso fundamental, eu vou trazer aqui para vocês. Então, olha só. O perfil, né, dos assistentes sociais no Brasil em 2022 era que a maioria, olha só, a maioria dos assistentes sociais recebiam entre 2.000 e 3.000 reais, e de R$ 1.000 a R$ 2.000 são 18%. Ou seja, a maioria dos assistentes sociais recebem de 2.000 a 3.000 reais. Gente, eu não sei vocês, mas eu considero isso um salário muito baixo, porque a gente tá falando o quê? De um nível superior. A gente estuda de 3 a 5 anos para conseguir exercer a profissão. E ter um salário de 2 a 3 mil reais, eu acho que é pouquíssimo, é baixíssimo. É claro que esse valor do salário, ele depende muito da instituição, mas a maioria dos casos é de 2.000 a 3.000 reais. Então eu acho que é um salário bem baixo. O que vocês acham? Comentem aí. E uma coisa que me chocou também é que 18% dos assistentes sociais no ano de 2022 recebiam entre 1.000 e 2.000. Gente, 18% é muita coisa. Vamos pensar em todos os assistentes sociais do Brasil. Então,
Pra vocês verem que o salário é muito baixo, gente. Eu fico indignada com esse assunto. Então eu falo mesmo, pra mim, péssimo. Vou deixar o relatório aí também pra vocês verem. Ele é excelente, gente, excelente. Traz vários indicadores sobre o perfil dos assistentes sociais, vale muito a pena ler. Eu vou ler aqui agora pra vocês um trecho. Olha, eles falaram assim: é possível verificar que a maior porcentagem de rendimento se situa na faixa de 2 a 3 mil reais, prefazendo 10.840 respondentes, que equivale a 24,52%. Muita gente. Seguido de 7.979, que equivale a 18,5%, que oferem rendimentos irrisórios, ou seja, irrelevantes, baixíssimos, de R$ 1.000 a R$ 2.000. Apenas 5.394, que equivale a 12,20%, recebem entre R$ 3.000 e R$ 4.000. E 3.815, que equivale a mais ou menos 8%, recebem entre 4 e 5 mil reais. Salários acima de 5 mil reais são a realidade de apenas 16%. E os que oferem mais de 10 mil reais contabilizam apenas 2%. Acima de 15 mil reais, encontramos apenas 194 assistentes sociais, que é 0,44%. Considerado um intervalo de 1.000 a 4 mil reais, tem-se quase 55% dos assistentes sociais, o que expressa a intensa precarização do trabalho, dessa força, de trabalho. Se consideramos que se trata de uma profissão de nível universitário, com exigências de qualificação técnica e educação continuada cada vez mais complexas, a gente vê que é realmente uma precarização. São dados que revelam um processo de rebaixamento do nível salarial e de empobrecimento da categoria profissional, que se insere no processo mais amplo de precarização e degradação das condições de vida da classe trabalhadora, mesmo que assistentes sociais façam parte do segmento de profissionais qualificados com nível de formação universitária, então é nível superior, é uma graduação. É claro que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter bom senso de saber que envolve muito mais coisas do que simples dados, né? Envolvem também a formação do serviço social no Brasil, envolvem também a própria precarização do trabalho, mas vocês têm noção que esses dados aqui foi do ano passado, gente, foi de 2022. Eu, sinceramente, não tinha noção que a gente estava tão mal na fita em relação de salário. Meu Deus, tão mal na fita, não sei nem de que época minha avó que falava isso, mas enfim. Pra vocês verem que tá difícil a situação. Então, assim, é real, esses indicadores nos mostram que quanto maior o salário, menos assistentes sociais estão ganhando aquilo, que a maioria dos assistentes sociais no nosso país recebem de 2.000 a 3.000 reais, uma parcela grande, até 18%, recebem em torno de 1.000 a 2.000 reais. Gente, muito baixo, muito baixo. Então, agora me digam vocês acham que esse piso salarial de R$ 5.500 por mês por 30 horas trabalhadas vai fazer diferença na vida do assistente social? Vai fazer diferença no cotidiano, no trabalho dele? Gente, é claro que vai fazer diferença. É um valor que, eu até acho que a gente poderia ganhar um pouquinho mais. Mas pra quem tá na merda, desculpe a expressão, mas quem está na merda, R$ 5.500 tá ótimo, gente. É um salário bom, sim. Então, ressalto aqui também, mais uma vez, o quão importante é a gente pressionar e se unir, fazer movimentos para que esse projeto de lei seja realmente instaurado. Isso vai mudar muito, gente, vai mudar muito na vida, do assistente social, porque embora a gente lide com precarização do trabalho e tudo mais, não dá para ficar recebendo 2, 3 mil reais, R$ 1.000, R$ 2.000, não tem como, ainda mais se tratando de um nível de graduação, um nível de estudos mais elevado, gente? A gente mesmo estuda em torno da graduação sobre a importância dos movimentos sociais e a gente faz parte da classe trabalhadora também, não tem ninguém aqui dono dos meios de produção, não tem nenhum burguês aqui, Então, a gente faz parte da classe trabalhadora e como a gente sabe a importância dos movimentos sociais, a gente também tem que se unir como categoria e pressionar, criar o nosso próprio movimento social, pressionando a implementação desse projeto de lei, para que esse projeto vire realmente uma lei. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa discussão de hoje.
Eu corri para trazer esse vídeo para vocês, eu queria que a gente conversasse sobre isso logo. Eu parei meu TCC, parei de escrever meu TCC, minha pesquisa científica, parei um momentinho também de fazer os meus trabalhos da faculdade, porque eu já tô no final de semestre e é o último semestre da minha graduação, então imagina tanto de coisa que tem para fazer. E, bom, eu decidi realmente pegar um tempinho pra conversar com vocês sobre isso. E não é só aqui eu aparecer e a gente conversar, né? Eu tive que pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre como funciona um projeto de lei, enfim, o que é um piso salarial. Eu pesquisei tudo, gente. Eu estudei tudo pra trazer pra vocês aqui um conteúdo de qualidade e informações que são realmente oficiais, né? E de qualidade. Então já deixa o like aí que me ajuda bastante, compartilha esse vídeo com algum estudante aí de serviço social que você conhece, com um assistente social, seu colega de trabalho. E deixa um comentário aqui também o que você acha sobre o piso salarial. Queria saber também se vocês tinham noção da realidade dos salários dos assistentes sociais, que é baixíssimo. Eu, particularmente, de verdade, eu fiquei assim impressionada com as estatísticas. Então deixa um comentário aí, deixa o like. E também, por fim, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é @julie12larissa. Lá tem rios de serviço social, a gente conversa mais pertinho, eu tô sempre abrindo caixinha de pergunta para vocês mandarem perguntas, responder. Todo mundo que me chama eu respondo. Eu posto também indicação de cursos para horas extracurriculares, se você está na faculdade, e também para implementar o seu currículo, cursos totalmente gratuitos de serviço social, com certificado gratuito e sempre dentro do tema de serviço social. Então, assim, esse canal aqui, a minha pessoa tem muito conteúdo para agregar para vocês relacionado a serviço social e estudos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.